Coloca o doutor Fabrício Pozzocco, que eu tenho um caso aqui. Acontece o seguinte, a pessoa tem plano de saúde e o plano de saúde, ele acaba não dando cobertura para todas as complexidades de um tratamento. E doutor, nós temos um caso que o senhor vai apresentar aqui hoje, em que, graças a Deus, a operadora do plano de saúde teve que arcar com as responsabilidades. Aqui, na verdade, a gente precisa entender como que funciona efetivamente as regras do plano de saúde. Porque, infelizmente, Christian, na hora de vender o plano de saúde, o corretor, muitas vezes, quando vem a pergunta, né? O plano cobre tudo? Na verdade, a resposta é: cobre tudo. Você pode ficar tranquilo, a gente acerta tudo aqui, o plano de saúde é maravilhoso, aquela história toda. E aí você assina o contrato. Depois, quando você precisa realmente do plano, o plano não cobre tudo. E aí, você começa a ter que discutir com o plano algumas situações. Nesse caso específico, o que aconteceu? Na verdade, existia uma bebê recém-nascida. E essa bebê recém-nascida precisava especificamente de um atendimento específico relacionado a alguns problemas que ela teve logo no nascimento. Mais especificamente o que a gente chama de síndrome metabólica. O que acontece? Nesse caso, muitas vezes o bebê nasce com uma série de probleminhas e ela precisa ser enviada à UTI neonatal do hospital. Para se fazer um tratamento específico da síndrome metabólica, lembrando que essa situação gera um risco de morte muito grande, ela precisava não ficar naquele centro daquela cidade pequena que ela estava, mas sim ir para um centro hospitalar maior, onde efetivamente existiria todos os recursos para poder se fazer o tratamento dela. Pois bem, o que diz a lei do plano de saúde? A lei do plano de saúde é clara em dizer o seguinte: se eu, paciente, estou em um determinado lugar, o qual não possui todos os subsídios para poder o meu tratamento, se não tem ali os exames e a verdade toda necessidade que eu preciso para a saúde, é importante que o plano de saúde me leve até um lugar em que se tenha toda essa rede, que se tenha todo esse sistema com todas essas informações e tratamentos médicos necessários e, inclusive, custeie isso tudo, porque eu contratei algo que estava coberto pelo plano de saúde. O que, infelizmente, aconteceu nesse caso? Diante do centro pequeno em que se estava tendo ali o parto e das necessidades que se precisava de exame e medicamentos do bebê, simplesmente o que aconteceu, o plano de saúde até transportou o bebê até esse centro maior em que existiria a possibilidade de ter o tratamento médico. E, como Pôncio Pilatos, lavou as suas mãos. Em outras palavras... Mandou um abracinho e foi embora. Exatamente. Olha, se daqui para frente, ou vai para o SUS, ou você paga o tratamento, pai. Porque eu não tenho nada a ver com isso. E aí, efetivamente, é que existe o descumprimento da regra. Por que existe descumprimento da regra? Porque, na verdade, existe uma resolução 259 da ANS. Essa resolução 259 da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é clara em dizer que quando não houver prestador de serviço ou integrante do plano de saúde na rede assistencial daquele local, para que seja oferecido esse serviço de urgência ou de emergência, o paciente deve ser transportado para esse centro maior, apto a realizar o serviço todo, e aqui é o importante, o plano de saúde precisa pagar não só o transporte, como todo o atendimento médico, ou seja, exames, o tratamento, os remédios, a internação, tudo isso.
Mas infelizmente existem planos de saúde que se esquecem dessa regra da resolução e sinto muito, como você disse aí, um abraço e cada um vive com os seus problemas. Nesse caso específico, houve a necessidade de se ingressar na justiça para se pedir não somente a questão do reembolso do tratamento médico que foi pago pelo pai, mas também uma indenização específica acerca de danos morais, porque nesse caso houve efetivamente os danos morais, não só da criança, que teve o sofrimento específico, quanto da família, que naquele momento em que mais precisou do plano de saúde, que estava pago, numa situação de urgência e emergência, simplesmente foi deixada ao léu, foi deixada sozinha e cada um com seus problemas. O judiciário tem se mostrado extremamente sensível quando ele observa situações dessa natureza. Principalmente, Kristen, por quê? Porque em situações dessa natureza, você paciente, você consumidor, você recém-nascido e os pais do recém-nascido são evidentemente a parte mais fraca da relação. Imagine qualquer um de nós que está aqui ouvindo esse nosso bate-papo, ou até mesmo você, Kristen, que tem filho, se o seu filho, na verdade, fosse a pessoa que tivesse essa necessidade urgente, premente de tratamento, e você que tem lá o seu plano de saúde, simplesmente foi ignorado porque o plano de saúde deixou de cumprir porque ele quis, porque ele sabia as regras, porque ele quis, deixou de cumprir essa situação da internação e do tratamento no grande centro, dizendo simplesmente, olha, se vira aí pai, se vira mãe, eu não tenho mais nada a ver com isso. Está na cara que uma situação como essa causa não somente o problema da questão do dinheiro para pagar o tratamento, que nessa hora, por pior que seja, a gente sempre vai dar um jeito de arrumar, a gente vai pedir emprestado, a gente vai falar com o amigo, a gente vai até dar um cheque calção, vamos fazer qualquer bobagem lá para que o filho seja atendido, a gente promete que vai pagar, faz qualquer negócio. E aí você descobre que você não tem que fazer esse pagamento porque isso é uma obrigação do plano de saúde. Isso gera não somente o problema econômico, como também os danos morais que merecem ser reparados. Se você, portanto, foi vítima de uma situação como essa, como desse caso que a gente está contando, é importante que você procure a OAB da sua cidade, procure um advogado da sua confiança, procure o Ministério Público e faça valer os seus direitos. Ingresse na justiça, peça o reembolso, peça a indenização por danos morais que você tem direito, porque só assim as operadoras de plano de saúde vão passar a respeitar não somente você, como todos os consumidores.